Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo um pouco diferente. Hoje não é sobre beleza, não é sobre maquiagem, não é nada disso. Eu recebi um comentário da Carol Lucas, ela tem um canal no YouTube e ela é uma fofa e eu assisto os vídeos dela também, ela fala sobre perfumes. E eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra quem quiser conhecer. Ela tem vários vídeos falando sobre perfume, então pra quem gosta de perfume, vai adorar o canal dela. E ela é uma pessoa muito simpática, então eu recomendo o canal dela pra quem quiser conhecer. Então, voltando ao assunto, então, eu recebi um comentário dela me pedindo pra falar um pouco sobre como é morar no Japão, sobre a vida do Japão. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, pra quem não sei, pra quem não sabe, né, eu moro no Japão, na cidade de Yamanashi-ken. Fica umas 2 horas, mais ou menos, de Tóquio, 1h30, 2 horas de Tóquio. Então, eu fico perdida, não sei como contar. Então, vamos falar. Eu vim pro Japão com 4 anos, porque o meu pai, ele se separou da minha mãe no Brasil, aí ele me trouxe, aí depois da separação meu pai veio pro Japão primeiro, acho que meu pai e minha mãe separou quando eu tinha nem 1 ano, aí meu pai tinha vindo pro Japão primeiro, aí eu e minha irmã tinha ficado com a minha mãe, aí quando eu tinha 4 anos meu pai foi lá pro Brasil buscar a gente pra morar com ele. Então a gente veio pro Japão por esse motivo, e eu sou Sansei, pra quem não sabe, eu sou neta de japonesa, neta de japonesa, então, por isso que por isso que eu consegui visto aqui e tal, né. Então, eu não posso comparar muito o Brasil e o Japão, porque eu nunca morei no Brasil. Eu já fui a passeio algumas vezes, assim, mas ficar por pouco tempo, nunca morei mesmo no Brasil. Então, mas em relação ao Japão, né, só que mesmo morando no Japão, desde meus 4 anos, eu não cresci assim igual japonesa, eu falo português e eu gosto então eu falo português, tenho as manias de brasileiras e tal, essas coisas, né? Porque eu comecei, desde que eu cheguei no Japão, comecei a ir pra creche no Japão e tal, e na época, hoje em dia já tá um pouco melhor, né? Mas na época que eu vim, o japonês não era tão assim acostumado com estrangeiros. Então, eu sofri muito preconceito na creche por parte das professoras. Então, elas não deixavam eu repetir comida. Tipo, fazia muitas maldades mesmo, assim, por fato de eu ser estrangeira, né? E porque eu era meio loirinha, e no Japão eles têm esse negócio que na escola todo mundo tem que ter cabelo da mesma cor, todo mundo tem que ser igual e tal. Então, por esse motivo também, a professora não me chamava pelo nome, ela me chamava de Kinpatsu, que em japonês é loira. Então, eu e minha irmã, né, a gente sofreu muito preconceito na creche, logo que a gente veio pro Japão. Aí, depois a gente também foi pro Shogaku, que seria um ensino fundamental, né, no Brasil. A gente foi pro Shogaku do Japão também. E também foi a mesma coisa, a gente sofreu preconceito também, por parte de crianças e também por parte dos professores, alguns, né. Claro que teve professores bons, eu lembro de algumas professoras também, algumas professoras que são muito boas, né, mas a maioria não gostava de estrangeira, então foi muito difícil essa época, né. Eu não esqueço até hoje, assim, as coisas que aconteceu, né, assim, dos preconceitos e tal, né. Aí, depois disso, a gente pegou, fui pro Brasil, quando eu tinha, acho que 8 anos, mais ou menos, fui pro Brasil. Aí eu fui pro Brasil, fiquei 2 anos lá no Brasil. Aí, nesses 2 anos que eu fiquei no Brasil, quando eu fui pro Brasil, eu só falava japonês, eu não sabia falar português, eu sabia ler e escrever nada, eu só falava japonês, sabia algumas palavras em português só, eu e minha irmã. Então, quando eu cheguei no Brasil foi difícil, porque eu tive que me adaptar, aprender nova língua, Aí a minha avó queria pôr a gente na escola e tal, só que a gente não sabia falar, não sabia ler nem nada, né? Na época acho que era quarta série, terceira, quarta série. Não, foi na terceira série. Aí a minha avó colocou a gente com uma professora particular que dava aula assim, a gente na casa dela, da mulher.
e dava aula pra gente aprender o português antes de entrar na escola, pra poder entrar na escola. Aí então a gente fez aula de português com essa mulher, aí acho que a gente ficou uns 3 meses fazendo aula com ela, não lembro ao certo. Aí depois a gente pegou e entramos na escola, em Campinas, escola chamava Orlando Carpina, é uma escola pública, Orlando Carpina, se eu não me engano, não tenho certeza. A gente entrou nessa escola na 3ª série, aí fiquei lá a 3ª e a 4ª série lá, e aí já tinha aprendido a ler, a escrever tudo, e eu também, aí nesse período eu esqueci tudo japonês também, aí já não sabia mais falar japonês, eu fiquei 2 anos no Brasil nessa época, eu fiquei dos 8 aos 10 anos no Brasil, aí eu peguei e voltei pro Japão. Aí meu pai, sei lá, quis que a gente voltasse, eu não sei. Eu voltei pro Japão. Aí chegando no Japão eu entrei... Como que foi mesmo? Chegando no Japão, eu entrei acho que numa escola brasileira aqui. Numa escola brasileira aqui no Japão. Aí eu fiquei nessa escola acho que por... bastante tempo, hein? Eu fiquei dos meus 10 anos até... até meus 12, mais ou menos. Acho que até meus 12, 13 anos. Não, fiquei uns 2, 3 anos nessa escola, eu acho. Não tenho certeza. Então, aí eu fiquei nessa escola brasileira. Aí... Então, aí eu entrei numa escola brasileira, e fiquei estudando na escola brasileira. Só que eu também já tinha reaprendido eu já tinha reaprendido o japonês, né? A minha madrasta, ela é japonesa, então eu já tinha voltado a falar japonês e também ela já fez a gente estudar de novo, aprender a ler, escrever de novo japonês e tal. Aí depois que então, eu fiquei até, né, meus 12 anos nessa escola brasileira, né? Que não é boa, escola brasileira, pelo menos aqui na cidade, porque não tinha um professor para cada série, não tinha, assim, professor específico para cada matéria, então era meio bagunçado estudava, tipo, numa sala de aula, tipo, da 1ª à 4ª série, na outra da 5ª ao 3º grau, né, até o ensino médio, se estudava. Então, era bem aquela meia boca, aquele aprendizado meia boca, né, e também então, Então, essa escola, né? Então, voltando, né? Aí eu estudei nessa escola brasileira. Aí quando eu tinha 11 anos, eu e minha irmã, a gente foi pro Brasil de novo, passear. Daí eu fiquei 6 meses no Brasil. Aí nesse período eu estudei na escola. Eu entrei na escola lá, terminei a 6ª série e comecei a 7ª série. Aí eu fiquei 6 meses lá no Brasil. Eu fiquei numa cidade que chama... no interior de São Paulo, que chama Vila Botelho. Eu acho que ninguém conhece. É uma cidade bem pequena, perto de Santa Adélia. E também em São Carlos. Eu fiquei meio a meio, porque minha mãe mora em São Carlos e minha avó mora na Vila Botelho. Aí eu fiquei nessas 2 cidades, eu estudei em 2 escolas. 6 meses que eu fiquei no Brasil, eu estudei em 2 escolas. Aí eu voltei pro Japão de novo. Aí voltando pro Japão, voltei pra essa escola brasileira de novo. Aí eu fiquei um tempo lá, só que aí, tipo, não era bom a escola também e tal, então meu pai resolveu colocar a gente na escola japonesa, a essa altura do campeonato. Então eu peguei e fui pra escola japonesa quando eu tinha 12 anos, Chugaku, que chama no Japão. Foi, acho que, a pior experiência que eu tive em escola japonesa foi na Chugaku, porque logo que eu entrei, assim, na escola, já... Aqui no Japão, né, é complicado, porque as escolas daqui, as meninas... no Japão funciona desta forma, que quem é mais velho meio que manda, né, nos mais novos. Então, aqui no Japão, se uma pessoa tem 11 anos, a pessoa tem 12, a pessoa de 12 se acha no direito de mandar na pessoa de 11, né? E que a pessoa de 11 teria que respeitar a pessoa de 12 anos, meio que funciona dessa forma aqui no Japão. Aí, quando eu entrei na escola, eu entrei no segundo, seria
8ª série no Brasil, não sei. Aqui chama Chugaku Ninense. Então, Chugaku Ninense. Então, e na 3º ano tinha umas meninas muito... como fala? No Japão chama de Furyo, né? Que é as meninas que não estudam, sabe aquelas que só apronta? As meninas que só aprontam, então. Tinha essas meninas que só aprontam, que se acham dono da verdade, que acham que mandam em todo mundo e tal, né? Então tinha essas meninas aí no 3º ano e algumas no 2º ano também. Então, no primeiro dia que eu entrei na escola, no Japão a gente tem que usar, né, aquele uniforme, né, aquele uniforme que vocês já viram, né, de tipo, estilo de mangá, né. Então, no Japão a gente tem que usar esse uniforme. Só que esse uniforme é feito sob medida. Então, minha mãe, quando me colocou meu pai e minha mãe, quando me colocou na escola japonesa, então eles mandaram fazer uniforme, só que demora um tempo até ficar pronto esse uniforme, né? Aí, então eu tava indo tem um outro uniforme pra esporte no Japão que chama Jaji. É tipo um moletom, assim, um uniforme pra exercício físico, né? Então o professor mandou eu ir com esse uniforme até meu uniforme ficar pronto, né? Aí, então, primeiro dia de aula eu fui com esse uniforme. Aí, o que aconteceu? Essas meninas do 3º ano, essas meninas do 2º ano que se acham, né? A dona da verdade na escola, se acha as poderosas, né? Ela já veio tirar essa situação comigo por eu não estar com o uniforme, por não estar com aquele uniforme, né? Aí já foi uma confusão, já. Veio, tipo, umas 6 meninas, me cercou e ficou falando um monte. Eu também já fiquei brava, que eu tenho pavio curto, né? Aí eu já saí xingando todo mundo também, né? Então, primeiro dia de aula, isso que aconteceu. Aí, depois, né, eu fiquei mais de um ano nessa escola. E foi... Não consegui me dar com nenhuma japonesa. Assim, não nenhuma, com quase 90%, assim, eu não me dei bem. Porque, não sei, parece que eu incomodava elas, não sei se é por ser estrangeira, se é por... Não sei direito. Sei que eu não me dava bem com japonesa. Na verdade, não era só eu. Na verdade, quando eu entrei nessa escola, tinha algumas meninas brasileiras já que estudavam lá. E elas eram, tipo, do 2º ano... do 1º ano, quando eu entrei. Logo que eu entrei, elas eram do 1º ano, eu era do 2º, né? Aí tinha umas meninas brasileiras nessa escola que elas sofriam bullying lá, nessa escola, por ser estrangeira. Não é só estrangeiro que sofre bullying na escola japonesa, tá? Tipo, na escola japonesa tem muito bullying. Então, se a pessoa é um pouco diferente, qualquer coisinha que a pessoa seja diferente é motivo de bullying aqui no Japão, né? Então, essas minhas amigas, essas meninas, né, brasileiras que estudavam lá, sofriam bullying lá. Então, quando eu entrei nessa escola, eu virei amiga delas e a gente se uniu, né? A gente se uniu e eu também sempre fui, tipo, muito estourada também, então eu não admitia essas coisas, né? Então, a gente se uniu, então a gente criou o nosso grupinho na escola, só de estrangeiras, que a gente só andava nós, né, tal. Aí, as japonesas ficavam sempre querendo provocar a gente, tipo, ficava, tipo, xingando, mandando a gente embora pro nosso país, chamando de gaidin é estrangeira aqui, só que soa mal, né, essa palavra muito, meio que xingando, né, não é de uma forma educada se falar assim. Aí, então briguei muito na escola japonesa, consequente a esse tipo de coisa, inclusive os professores não faziam nada, e já teve uma situação em que eu tava na sala de aula, aí, logo que entrei na escola, eu tava na sala de aula, sentada na minha cadeira, né, tava sentada na minha cadeira, aí chegou algumas meninas japonesas e me rodearam, começaram a me xingar, falar um monte de coisa pra mim. Aí o professor estava na frente da lousa na sala de aula, ele não fingiu que não viu, não fez nada, fingiu que não viu. Aí deixou por isso, tipo, né? Ele não tava ali praticamente, né? Ele deu uma de louco, assim. Aí, o que acontecia? Então, por esse motivo de eu ser estrangeira, toda vez que... Assim, assim, as pessoas tentavam, né, me afetar na escola e eu não deixava, porque eu brigava mesmo com todo mundo, entendeu?
eu rebatia. Então, quando acontecia esse tipo de situação, né, que dava confusão na escola, os professores sempre chamavam meus pais, mas nunca chamaram os pais das japonesas. Chamavam os pais das minhas amigas, que é brasileiras, chamavam os meus pais, mas nunca chamaram os pais das japonesas por esses motivos. E então, o preconceito já vinha da parte das alunas, da parte dos professores, então, né? Porque sempre errado era a gente, nunca a japonesa estava errada, sendo que elas que provocavam, né? Então foi bem difícil essa fase na escola japonesa. Aí, também por este motivo também, eu também não me dava bem nas matérias, também essas coisas, né? Eu não queria assistir a aula, então, quando tinha negócio em grupo na sala de aula, como as minhas amigas, né? Elas não eram da mesma sala que eu, então eu também não tinha com quem fazer também, né? Aí, inclusive, as pessoas que eu, né, conversava nessa escola são as japonesas que também sofriam bullying na escola, porque eu defendia elas. Então, tinha algumas japonesas que na escola que sofriam bullying. Aí, quando eu entrei lá, comecei a defender elas e não deixava, né, isso acontecer. Então, essas japonesas são as japonesas que eu tive mais convívio, assim, não de ser amiga, mas assim, né, que eu conversava, assim, né. Aí eu me formei nessa escola com 15 anos, 14, 15 anos, acho, 14 para 15, alguma coisa assim, eu me formei, 15 anos, com 15 anos, acho que é. Eu me formei nessa escola, aí eu peguei e fui pro ensino médio, que chama Koukou aqui no Japão, né. Eu fui pro o ensino médio que eu escolhi era o ensino médio. Não é o ensino médio normal aqui do Japão, que no Japão os ensino médios são bem rigorosos e não pode fazer nada, e tem que ir de uniforme, nananana. Aí eu quis escolher uma escola mais no estilo brasileira, então eu peguei e fui para um ensino médio, onde são próprio para alunos que trabalham, que trabalham, né, que precisa de mais tempo e tal, né. Então é uma escola que funciona também à noite. Aí eu entrei nessa escola e lá não precisava usar uniforme, lá as pessoas eram muito mais descoladas, as pessoas eram mais mente aberta. E então nessa escola, logo que eu entrei, já fiz bastante amizade com japonesas. Lá eu não sofri preconceito nenhum nessa escola que eu estudei. Tanto da parte dos professores quanto da parte dos alunos, eu me dava bem com a maioria das pessoas, eu me dava bem lá. Nessa época eu também entrei na banda da escola, que a escola tinha banda, então foi uma época bem divertida. Aí foi a minha única experiência. Então, até então, né, eu sempre tive um pé atrás. Na verdade, assim, eu tenho um pé atrás com os japoneses por esses motivos, né? Mas, assim, nessa escola foi o único lugar que eu consegui ter amizade de japonesas, né? Porque as pessoas me aceitaram e as pessoas lá eram mente aberta. Como não era uma escola cheia de regras, né? Então todo mundo que tava lá era pessoas que não gostam muito de regras. Lá, na verdade, não é que não seja cheio de regras, mas é cada um por si, sabe? Então é meio que funciona que nem faculdade. Você escolhe as matérias e você se responsabiliza por você mesmo. Então se você falta, o professor não vai ficar te falando nada. Você tem horários a cumprir, você tem que cumprir tantas horas de aula e esse tipo de coisa, né? Então as pessoas lá são bem mais mente aberta, né? Então eu me dei muito bem nessa escola. Aí depois Aí quando eu tava nessa escola eu fiquei grávida, eu tava no segundo ano. Quando eu tinha 15 anos eu fiquei grávida Não, quando eu tinha 16 anos eu fiquei grávida do meu filho mais velho. Aí eu parei de estudar, né? Mas então, eu só contei um pouco da minha história, assim, né? De como foi, assim, minha infância, minha adolescência aqui no Japão e tal, né? Aí, falando um pouco do Japão, o Japão é um país muito seguro, né? Muito disciplinado. É disciplinado que fala, gente? Os japoneses são muito, assim, certinhos, né? Com regras e tal, né? Então, as ruas são bem limpinhas, as coisas são tudo bem feitas
em relação a isso, assim, a segurança e esse tipo de coisa, eu não tenho que reclamar daqui. Financeiramente, eu acho assim, aqui eu acho que a gente ganha bem, né, no Japão, mas também a gente paga o preço por isso, né. Aqui no Japão, tipo, quase todo mundo, quase todos os estrangeiros aqui no Japão trabalham em fábrica, então, de operário, né, então trabalho 12, a maioria, assim, tem que trabalhar 12 horas por dia pra poder ter uma vida boa aqui, né? Então, eu trabalho das 8 às 8, normalmente, ou até mais, né? Então, a vida daqui é de operário e... Aqui é difícil, é meio complicado no estrangeiro tentar trabalhar em outras áreas, porque tem que saber bem o japonês, tem que saber ler, escrever, esse tipo de coisa. E fora isso também tem lugares que não aceitam estrangeiro, então não é tão simples assim, né? Aqui a maioria dos estrangeiros aqui, o destino é a fábrica, né? Claro, tem as cidades que tem mais brasileiros que já é outra história, mas aqui pelo menos onde eu moro, né, funciona desse jeito. Aí o salário aqui dá pra gente viver, dá pra gente comer bem, dá pra gente ter nosso carro, dá pra gente comprar roupa que a gente gosta, assim, dá pra comprar coisa de marca, né? A vida do Japão, isso aí, essas coisas dá pra fazer. Mas, assim, não é uma coisa que sobra dinheiro, pelo menos, assim, no dias de hoje, né? Assim, antigamente parece que dava pra juntar dinheiro, mas nos dias de hoje, na cidade onde eu moro, não é a nossa realidade, né? Então não dá pra juntar dinheiro, não dá pra... A gente não pode ficar fazendo viagens, esse tipo de coisa, né? O dinheiro é meio contado, né? Bem contado, na verdade. Então, pra quem acha que, né? Não sei, eu vejo que tem pessoas no Brasil que acham que Japão acha que vai... Acho que é todo mundo rico aqui no Japão, esse tipo de coisa. Não é verdade. Aqui no Japão é vida dura. E eu acho que, assim, aqui eu sinto falta de pessoas boas, assim. Eu acho que no Japão os brasileiros daqui não são unidos e rola muito negócio de inveja e muito nini aqui, nini ali, então é um pouco complicado. É difícil fazer amizade aqui no Japão por esses motivos. Parece que um quer sempre furar o olho do outro. Assim, não tô generalizando, eu tô falando minha experiência aqui, tá? Então, aí a gente também não tem muito com quem contar aqui, né? A maioria dos parentes, família, normalmente tá no Brasil, né? Eu tenho alguns parentes aqui e tal, mas a vida daqui é tão corrida que fica difícil você contar com alguém por exemplo, pra cuidar dos seus filhos pra você de vez em quando você precisa fazer alguma coisa. Esse tipo de coisa é complicado aqui. E aqui também não tem muita opção, assim, de divertimento, né? Aqui no Japão a gente quase não vai em festa, a gente, pelo menos na cidade que eu moro, tem, tipo, é pequena aqui, então a gente vai no shopping, a gente vai comer fora, né? No máximo, esse tipo de coisa, assim, não tem muito o que fazer aqui, não tem muita diversão aqui. E no Japão também, como não é um país muito festivo, a única festa, assim, grande que tem aqui na cidade, em todas as cidades, assim, no Japão, é num verão que chama Matsuri, né, que seria um festival de verão, assim, meio que uma coisa assim, onde o pessoal coloca aquela sopa, aqueles... Então, aí aqui no Japão, então, a gente tem, né, esses Matsuri, as festas que tem aqui, então, basicamente, assim, uma das poucas diversões que tem aqui no Japão. É bem divertido, né? Tem fogos e tal. Esse ano, esse ano, quando for ter Matsuri, eu quero ir pra gravar vlog pra vocês, tá? Só no verão, tá? Vai demorar ainda. Então, aí Fora isso, deixa eu ver aqui mais. Não sei o que vocês querem saber aqui do Japão, né? Os meus filhos estão indo pra escola agora, né? Aliás, meu filho mais velho tá indo pra escola japonesa agora. Ele já... e agora tá bem diferente da minha época, assim, por um lado, assim, tá bem diferente da minha época, quando eu ia pra escola, que agora a escola tem todo apoio, assim, pra brasileiro. Então, o meu filho, por exemplo, ele fala mais português do que japonês, né? Ele tá falando japonês agora bastante, mas ele fala mais português. Então, na escola dele tem uma tradutora brasileira
e tem uma tradutora brasileira lá e tem uma sala de aula que é só para estrangeiros. Então, é para tipo um reforço, né, para estrangeiros. Então, eles dão bastante apoio em relação a isso, assim. E também todos os panfletos, todos os comunicados da escola, essas coisas, vêm em português. Então, isso é muito legal também, né? Eu falo japonês fluentemente, né? Porque eu tô aqui desde meus 4 anos, mas eu não sei escrever kanji, né? Que é aquelas letras de pauzinho. Eu sei escrever hiragana e katakana, porque no Japão tem hiragana, katakana e kanji. Então, hiragana e katakana eu sei escrever, né? Kanji eu não sei escrever porque eu estudei mais escola brasileira, como eu falei pra vocês, né? E kanji é muito difícil também, nunca tive vontade de aprender, porque... na verdade, eu me arrependo hoje, né, de não ter estudado, né, o kanji, mas eu sei escrever só um pouquinho o kanji. Então, pra mim ajuda muito os comunicados vir em português, né, por esse motivo, por eu não saber ler kanji, mas falar eu falo fluentemente japonês. Então, então, tem bastante apoio, né, hoje em dia na escola, assim. E essa tradutora, assim, ela ajuda mães que não sabem falar japonês, ela liga, né, pra dar algum tipo de recado, coisa assim, né, quando precisa também os pais ir na escola, tem a tradutora, né. Então, hoje em dia mudou bastante em relação a isso, né. Eu sinto que meu filho, às vezes, tem um pouco, assim, sofre algumas situações um pouco de preconceito na escola, assim, mas não... Mas, assim, a maioria das crianças, acho que não. Acho que é tranquila hoje em dia. Também tem muita criança brasileira também na escola, então... Meu filho brinca bastante com as crianças brasileiras e tal, né? E... Deixa eu ver o que mais. E hoje em dia, assim, no Japão... claro que, assim... tem esse lado, né, dos japoneses... da parte que minha dificuldade no Japão foi, assim, os preconceitos, né, e tal. Tem os brasileiros também aqui no Japão que também vieram pra cá e que já aprontaram muito aqui no Japão e que... É que aqui no Japão, assim, né, como aqui no Japão eles dividem muito, assim, as pessoas, tipo, japonês, brasileiro, peruano, não sei o que, nananana, né? Então, quando um número de brasileiros apronta alguma coisa aqui, japonês meio que generaliza, assim, acaba generalizando. Então, quando tipo assim, de 10 brasileiros, né, 3 brasileiros aprontou, para japonês os 10 vai aprontar, meio que isso, sabe? Então, hoje em dia, uma dificuldade que tem é alugar apartamento, alugar casa, fazer empréstimos, esse tipo de coisa. Estrangeiro aqui é difícil por estes motivos, né, de pessoas que alugaram casas e na hora que foi sair, largou tudo quebrado, tudo ferrado, a casa e tal, né? E de pessoas que fazem financiamentos e vai pro Brasil, então por esse tipo de motivo, né? Então aqui no Japão, hoje em dia tem esse problema, né? Dificuldade de conseguir as coisas aqui dos estrangeiros. Vem cá, fala um oi aqui. Oi! Fala, tudo bem? Meu nome é Cauê. Tudo bem? Meu nome é Cauê. Quantos anos você tem? 7 anos? 7 anos? Tá tudo vermelho, tava frio lá fora, filha? Então tá bom, então vai... E eu comi aquele doce ali de panqueca. tá tudo branco. A tia me fez panqueca pra você? Então vai um pouquinho ali, sentar que a mãe tá com muita energia. E também fez creme junto com a panqueca. Tá bom, então. Dá beijo. Tchau. Também te amo. Então, o que eu tava falando? Por esse tipo de motivo, hoje os estrangeiros têm uma certa dificuldade aqui no Japão, né, pra conseguir as coisas. Financiamento, pelo menos essas coisas assim, né? E é isso, eu não sei, assim, eu não sei ao certo o que dizer, assim, eu queria que vocês deixassem, né, quem quiser saber mais coisas do Japão, assim, eu queria que vocês deixassem comentários aqui embaixo, né, perguntando
Na verdade, esse vídeo foi meio que contando a minha história, né? Foi contando um pouco a minha história, né? Então, quem tiver curiosidade sobre o Japão, essas coisas e tal, então pode deixar um comentário aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, não esquece de dar o joinha, não esquece de se inscrever aqui embaixo, tá bom? Um beijo, tchau!